Meu amigo vascaíno, Diniz tá chegando no Vascão da Gama. Vamos falar muito aí sobre o anúncio oficial que o Vasco da Gama fez hoje, renovação aí do contrato do Paê, claro, tudo sobre a situação de chegada de reforços, também sobre a situação aí de renovação de contrato e, claro, a gente vai falar muito sobre a questão envolvendo Vasco da Gama e Operário, porque o Vasco já está em Ponta Grossa. Peço a você a gentileza, você que não é inscrito, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, algumas novidades aí com relação ao jogo entre Vasco da Gama e Operário, finalizada aí a preparação pelo técnico interino Felipe. O seguinte, Vasco da Gama, mesmo sem contar aí com o Paê, com o Maurício Lemos, tem novidades no time. O time do Vasco da Gama aí, com a volta de Tietê, do Piton e do Adson, né? O Tietê, inclusive, que deve ser titular aí do time do Vasco da Gama. Essa é a grande novidade. O Vasco jogando aí com o goleiro Léo Jardim, PH, o Piton na outra lateral esquerda, retornando ao time, o Lucas Freitas e o João Vitor, Hugo Moura, Tietê e Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Vegete. Esse é o esquadrão vascaíno para essa partida. Hoje, o Vasco da Gama anunciou, foi publicado aí no BID, no boletim informativo da CBF, a renovação de contrato aí de Dimitri Payet, contrato do Payet estendido aí até julho. Então, o seguinte, quando a gente fala aí sobre a situação envolvendo a saída do Ryan, porque está chegando aí propostas aí de clubes europeus, certo, para contar com os serviços aí do Ryan. E o Vasco da Gama não deve ficar com o atleta aí por muito tempo, certo? O Vasco está precisando aí dessa venda aí do Ryan para poder fazer fluxo de caixa. Ainda mais agora que a diretoria que está aí é incompetente, não consegue gerar receitas novas. Hoje a gente teve o adiamento aí, mais uma vez, do julgamento lá do recurso da 777, que está para o dia 7, né? Estava para o dia 7 de maio, foi retirado de pauta no dia de hoje. Então, é o seguinte, não tem nem previsão para esse julgamento. Então, enquanto o Vasco da Gama não tiver essa situação resolvida aí na justiça, dificilmente alguém sério vai fazer uma proposta para comprar o Vasco da Gama, para comprar a SAF do Vasco da Gama. Então, o Vasco vai ter esse desfazer de jogador e pode ser que o único não seja o Ryan. Outros jogadores aí, a gente falando aí de renovação de contrato agora, do Léo Jardim, a situação segue indefinida dentro do Vasco da Gama. O Vasco mandou uma terceira proposta ao Léo Jardim, mas não houve acordo, não houve nenhum tipo aí de acerto com o goleiro ainda. Hoje, o que garante o Léo Jardim no Vasco é uma renovação de contrato automática por conta de um gatilho de um contrato que foi feito pela 777. Mas aonde a gente tomou conhecimento, a multa rescisória é baixa, certo? Então, é o seguinte, o Vasco pode ter outros jogadores aí,
saindo. Voltando a falar sobre essa situação aí do julgamento, me parece que a 777 quer adiar essa situação para que o, o Vasco venha fazer um acordo. O Pedrinho está mais claro do que nunca que ele não tem a intenção de vender. E se ele tivesse a intenção de vender, ele ia chegar e ia ter vontade política de fazer, de buscar um acordo, mas está deixando desse jeito, parece que a intenção deles demorar assim mesmo, entendeu? Bom, o seguinte, agora a gente fala aqui sobre a situação envolvendo Fernando Diniz. Fernando Diniz está muito próximo de ser anunciado. O Laureano já está há 2 dias aí desta forma, porque está demorando. É um contrato aí com muitas é, formalidades, muitas cláusulas, porque foi feito vários pedidos aí pelo Fernando Diniz, como as garantias aí de trabalho, situação aí envolvendo até a chegada de reforços, né? O Pedrinho deu garantias ali para o Fernando Diniz que vão chegar pelo menos mais 2 reforços de peso para poder contribuir aí com o Vasco da Gama no meio do ano, certo? E aquela coisa, né? Estabilidade de trabalho, tudo aí em contrato, né? Hoje foi feita mais uma reunião aí com o Fernando Diniz e a situação está muito, muito bem encaminhada. O Vasco quer anunciar o Fernando Diniz ainda para dar tempo do Fernando Diniz estar a campo contra a equipe do Palmeiras, certo? Hoje já é quarta-feira, mas a diretoria do Vasco mantém aí a convicção de que vai conseguir fechar o negócio, tá? Situação aí do salário, R$ 800 mil, tá? E sobre a situação aí de reforços aí, na parte da manhã eu falei sobre a situação do jogador Brian Rodrigues, né? E o Vasco também já tem a situação aí de um zagueiro desenrolado no meio do ano. Enquanto isso, a gente vai ter que ter uma dose a mais de paciência com esse time que está aí, certo? E chegando aí o nosso treinador, que vai ser o Fernando Diniz, a gente vai ter que ter paciência também com o trabalho dele, porque não vai ser fácil. O erro está na estrutura, o erro está em quem montou esse time, certo? O problema não é só treinador, a gente já vai aí para o quinto treinador em um ano. É muita vergonha. Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.